Agora, inovar um parto fora do eixo vai longe. A gente vai para a Espanha porque a nossa empreendedora conseguiu a proeza de tirar férias. Ela vai explicar como é que ela fez isso. Aliás, será que isso é fake news, Tayara? Empreendedor tirar férias? É fake news e eu já chequei. Empreendedor tira férias conectado. A Tayara Barbosa, ela vai representar Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e tá de férias assim, dando entrevista, trabalhando de longe. E eu queria falar que ela abriu uma startup chamada Notícia Verificada, que é exatamente isso, para checar a fake news. E eu não preciso nem te perguntar, depois do contexto de tanta polarização política no Brasil, logo depois das eleições de 2022, realmente precisava de alguma solução no combate às fake news, né? Foi assim que surgiu a ideia? Na verdade, surgiu junto com a pandemia de Covid-19. Eu sou jornalista há 13 anos, mas eu sempre fui assessora de imprensa. E durante a pandemia de Covid, eu peguei Covid logo no início, fiquei muito tempo trabalhando de casa e os grupos de WhatsApp eram infernais. E minha mãe, minhas tias... E aquelas coisas que rolavam na internet, porque deu no Facebook, porque deu não sei aonde, e aquilo me consumiu, assim, de uma maneira violenta, sabe? Eu acho que todo jornalista tem um momento de revolta com a sociedade, de revolta com tudo que vê, e como eu sempre fui assessora de imprensa, foi um momento, assim, em que eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, nem que seja para expor essas pessoas. E aí meu marido falou assim, sei lá, pensa numa página, se todo mundo é movido por deu no Facebook, deu em alguma rede social, talvez pense em algum canal assim para você, pelo menos para você desabafar, porque isso vai te consumir. E foi realmente uma motivação muito pessoal mesmo, com esses grupos, com a disseminação, né, da desinformação. Eu falo muito, sempre que eu falo sobre notícia verificada, eu falo que ele nasceu em um momento em que a gente vivia duas pandemias, uma pandemia de saúde e uma pandemia de desinformação. E, óbvio, né, a política, ela é uma propagadora natural disso, principalmente desde 2018. Então, desse momento para cá, a gente já vinha sentindo todos os impactos das fake news. E eu sou aquariana, então eu sou um ser humano inquieto por natureza. E quando veio o Covid-19, quando veio a pandemia, quando veio toda essa questão, foi um momento em que eu pensei, talvez eu precise fazer alguma coisa. Você tocou em pontos importantes. Eu acho que realmente o jornalismo nunca foi colocado tão em dúvida e tão à prova como nessa época. E aí doeu na pele de quem é jornalista, e falo como jornalista e falo como aquariana também. Exatamente. Porque realmente foi... Você fala, meu Deus, não é possível, né? Não, a minha mãe falava assim, mas coisa. Eu li no Facebook. Eu falava assim, mãe, Facebook não é um veículo de comunicação. Quem assinou isso? Entende? E aí foi muito, mas como é que eu crio alguma coisa que seja realmente funcional para as tias do WhatsApp, né, para essas pessoas que disseminam, que consomem, que assim, na mesma velocidade em que elas absorvem, elas compartilham. Como é que eu crio alguma coisa que seja diferente disso? Porque a gente sabe do serviço super eficiente, super dedicado das agências de checagem de notícias, mas até que ponto isso chega nessas pessoas? Inicialmente a ideia era criar uma página, alguma coisa muito mais pessoal. E aí, em conversas dentro de casa, foi assim, eu queria criar um projeto e tal, e um grupo de amigos, e a gente tem um dinheiro, e se a gente investisse nisso como uma empresa de comunicação? Aí veio o alerta, acendeu a luzinha, opa, talvez eu tenha um negócio na mão. E aí eu criei o projeto, pensei, não posso criar um site comum, porque eu preciso que isso seja muito mais funcional, né, que esteja literalmente na mão das pessoas de uma maneira mais ágil. Um aplicativo, mas como esse aplicativo vai funcionar? Foi literalmente tudo da minha cabeça. Foi muito assim, e se fosse mais com formato de rede social? O que a gente tem de inspiração? Como é que a gente usa? Eu não faço programação. Então, o primeiro desafio foi encontrar uma empresa que desenvolvesse de acordo com o que eu fosse planejando. E aí eu desenhei o projeto, a gente desenhou o projeto por uns 3 meses mais ou menos. Ao todo foram 10 meses de desenvolvimento do aplicativo. E é aquele momento assim que você só vê o dinheiro indo. Por sorte eu tive, né, parceiros investidores que me apoiaram, que aportaram para a gente desenvolver o projeto. E quando o aplicativo ficou pronto, eu queria muito lançar no dia 1º de abril desse ano, porque eu queria pegar 2 coisas. 1º de abril, né? O dia da mentira? O dia da mentira e a liberação da campanha política, que também é em abril. Então eu falei, agora é o momento da gente testar se vai realmente fazer sentido para as pessoas essa ferramenta agora no processo eleitoral.
Então o aplicativo ficou pronto em março. Eu falei, bom, vamos lançar do jeito que está no dia 1º de abril, para a gente poder testar a ferramenta, até para poder ver possíveis falhas, como tornar mais usual, como deixar isso mais fácil para as pessoas. E deu certo. Só que quando eu lancei, foi muito assim, opa, talvez eu tenha uma coisa diferente aqui. Porque eu lancei daquela forma, eu fiz um post patrocinado no Facebook e assessoria de imprensa. Como eu sou assessora de imprensa há muito tempo, e em Campo Grande, que é uma cidade pequena, né, é uma capital, mas é uma cidade pequena. Então eu falei, bom, preciso utilizar a minha rede de contatos para fazer divulgação disso. Então toda a divulgação que eu fiz foi assessoria de imprensa, foi super bem recebida por todos os veículos de comunicação, né, eu não tive problema nenhum para divulgar. E aí eu entendi, bom, como é que eu levo esse projeto para frente? Eu preciso me vincular a instituições que sejam referência em relação à ética, em relação a direitos, em relação à política, porque isso precisa fazer sentido para várias esferas da sociedade. Então, eu procurei a OAB, eu fui no TRE, eu me apresentei para a sociedade como um todo, como um apoio para enfrentar o processo eleitoral que estava por vir. Nesse período, na OAB, eu me conectei com o LITEC, que é o Laboratório de Inovação e Tecnologia, e isso foi em julho. Aí, Thay, você tem uma startup, faz o seu pitch. E eu, faço sim, com o celularzinho aqui embaixo, pitch. O que é e como fazer? Claro, faço sim, que dia eu apresento o pitch? Eu nunca vou me esquecer. E aí você se conectou ao ecossistema aí em Campo Grande? Você encontrou um apoio em algum ecossistema de inovação por aí? Conta pra gente esse cenário que você acabou descobrindo. Então, eu tenho essa veia empreendedora porque eu fui estagiária do Sebrae por muito tempo. Estagiária, eu prestei serviço para o Sebrae depois como terceirizada por muito tempo também, e eu tenho um vínculo muito forte com o Sebrae. Só que a minha conexão com o ecossistema de inovação não começou com Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu me inscrevi no Inovativa Brasil, logo de cara, sem saber o que era o Inovativa Brasil, sem saber... Como é que você descobriu o Inovativa Brasil? Google? Não, um advogado do LITEC, por coincidência, é um amigo meu de adolescência, hoje ele é o meu advogado da startup, é o nosso advogado especialista em direito digital. Ele fazia parte do LITEC nessa época, e ele falou, tá, como você é uma startup, tá se descobrindo agora nesse universo, dá uma olhada nesse programa. Foi o primeiro pitch gravado que eu fiz, foi pro Inovativa. E foi muito assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Será que essas pessoas vão ouvir o que eu tô falando? Porque eu tô aqui falando em 4 minutos e blá, 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 e o que eu tô fazendo? Mas tá, sabe quando você literalmente fecha o olho e enviar? E seja o que Deus quiser. E foi muito assim, quando saiu a seleção foi em junho, final de junho. E foram 795 inscritos, né? 795 startups inscritas e 200 e alguma coisa, 230, não me lembro ao certo, selecionadas. E foi, caraca, eu tinha uma empresa de comunicação há até 2 meses, agora eu tenho uma startup e eu estou no maior programa de aceleração de startups da América Latina. Como é que isso vai funcionar? E aí foi aquela virada, assim, a vida virou totalmente de cabeça para baixo, foi aquela girada de chave que faz qualquer ser humano, principalmente se for mulher, rever todos os seus conceitos, porque eu tô aprendendo sobre startups, né, o Notícia Verificada não tem 1 ano, né, em abril faz 1 ano, então nesses 9 meses tudo mudou, e por isso que eu falo assim, literalmente foi um parto, e eu tô aqui, né, com o meu bebezinho recém-nascido de 9 meses, né, que eu gestei por 9 meses e tem 9 meses que ele tá em operação e eu tô aprendendo tudo. Porque eu acho que o maior desafio do empreendedorismo é isso, é você entender que todo dia você aprende, no mínimo, uma coisa nova, e essa uma coisa que você aprende, você precisa passar pra frente ou compartilhar, porque aquilo ali pode, hoje, pra mim pode não fazer sentido nenhum, mas pra outra pessoa pode. Por que você precisou mudar o pitch, que você já estava treinando há tanto tempo? Porque a gente tem o Demo Day, né? E aí no Demo Day os investidores me fizeram muitas sugestões de alteração de coisas que me fariam conectar melhor com os investidores. Porque até então eu vinha ainda com uma visão um pouco romântica do Notícia Verificada, como uma ferramenta de checagem de notícias. E ali, em 3 dias de evento, eu entendi que não é
só isso, é muito mais do que isso. Porque quando a gente fala de... Quando a gente fala pra gente. Quando a gente fala de checagem de fatos, a gente fala de uma parcela da população que está ali interessada em saber se o que ela está consumindo é verdade ou mentira. Só que a gente está falando de uma coisa muito maior que isso. A gente está falando de reputação. Quem precisa proteger sua reputação? São todas as outras pessoas que influenciam na sociedade. Então, o Notícia Verificada é uma ferramenta de reputação para influenciadores sociais. Todas as pessoas que têm o poder de influenciar nas decisões da sociedade, elas precisam comprovar hoje, mais do que nunca, que o que elas falam é verdade. Então, elas precisam de um selo para atestar a veracidade do que elas falam, e mais do que isso, elas precisam se proteger dos ataques das fake news. O aplicativo ele é gratuito para a população em geral, e aí ele é pago para usuários assinantes, que são os influenciadores sociais, como eu falei para você. Tanto os influenciadores sociais quanto a sociedade como um todo, que você recebe no seu WhatsApp, por exemplo, ou um link de alguma notícia, algum site que você considera duvidoso, você pode cadastrar a notícia com o link, ou você pode cadastrar também mensagens que você recebe em WhatsApp, porque a gente sabe que corrente de WhatsApp normalmente não tem link, né? São aquelas notícias que as pessoas entram nos sites e criam manchetes como se fosse com layouts de veículos de comunicação. Isso a gente também consegue verificar. Quando você cadastra uma notícia no aplicativo, a gente recebe uma notificação no nosso painel administrativo e a gente trabalha com a checagem híbrida. Hoje eu estou buscando investidores para acelerar a inteligência artificial, para eu diminuir, né, os meus custos com mão de obra. A inteligência artificial ela faz uma checagem superficial, né, ela identifica padrões. É uma varredura, né? Isso, ela identifica padrões. E aí a minha equipe humana, que são as jornalistas, elas fazem o pente fino. Fazem a checagem, fazem a verificação. Por exemplo, se precisa entrar em contato com alguma fonte, elas entram em contato, fazem aquele outro lado mais de assessoria de imprensa para ter ali uma checagem bem confiável. Quando a gente finaliza a checagem, a gente publica uma resenha. Nessa resenha que tem o suporte do jurídico, por via das dúvidas, né? Eu sempre fui muito precavida. O jurídico é a primeira coisa que eu contratei. Quando a gente finaliza, a gente publica essa resenha que explica o porquê ela é verdadeira, falsa, indeterminada, ou uma opinião, porque muita gente acha que opinião é notícia. Então, a gente precisou criar também uma categoria de opinião para, né, separar isso. E a gente publica todos os links que foram consultados, todas as pessoas que foram consultadas. Quando a gente recebe, por exemplo, alguma nota de retorno por exemplo, um assessor de imprensa entrou em contato para explicar a situação e tal, a gente publica tudo isso para que a pessoa tenha ali na mão dela que tudo aquilo é fake. Se ela quiser acreditar na checagem, ela acredita. Se ela não quiser acreditar, ela mesma pode consultar todos os canais que a gente consultou para confirmar a veracidade ou não dessa informação. Como que funciona? A gente tem as categorias, cada categoria tem um selo e a notícia fica dentro das categorias. Quando é um usuário assinante, ele tem uma lista que fica como se fosse um ranking, que é o ranking dos usuários assinantes, com todas as notícias que são vinculadas ao nome dele. Aí, o que eu falo que é o diferencial, que é o mais legal do aplicativo? Primeiro que é um aplicativo bastante democrático, porque a gente entende que todas as pessoas têm o direito de se defenderem. Então, se uma pessoa é citada numa fake news, ela tem o direito à réplica, à tréplica, até que a situação seja solucionada. Dentro do aplicativo, você tem uma aba para comentar, porque a ideia é que a gente gere mesmo esse engajamento das pessoas falando e compartilhando as suas opiniões e também dando essa movimentação em torno da notícia. E tem o compartilhamento direto para qualquer rede social. As pessoas têm muita pressa em compartilhar fake news. Então, eu espero que elas aprendam a ter pressa para compartilhar notícias verificadas. Então, de dentro do aplicativo, ela compartilha no WhatsApp, compartilha em qualquer rede social que ela tiver conectada, logada no login dela. O empreendedorismo convencional, que é o que a gente luta desde sempre, principalmente as mulheres, para poder levar para frente, para trazer para dentro de casa e para levar para o mundo, é uma coisa. Mas quando isso envolve inovação, tecnologia, é outro universo. E exatamente. Devo dizer que é ainda mais complexo. Né, eu falo assim, tem um aplicativo, mas a tecnologia é um fator limitador para o empreendedorismo feminino imenso. E até mesmo, por exemplo, a minha equipe de programação é basicamente formada por homens. Só que a minha equipe de operação é toda feminina. Eu tenho uma sócia mulher, eu tenho toda uma equipe de mulheres, mas a minha equipe de programação, homens.
A maioria das reuniões que eu fiz para apresentar o projeto, para seja instituições políticas, instituições de direito, instituições educacionais, com homens. E você vê, né, o bloqueio que tem entre as conversações, entre a receptividade, e é muito triste. É muito triste. A primeira apresentação que eu fiz para uma mulher foi no LITEC, que tem uma presidente do Laboratório de Inovação e Tecnologia, é uma advogada, mas até então era só com homens. E quando você vai apresentar um projeto para uma mulher, você até respira aliviado, porque você sabe que ela vai te ouvir, que ela vai te tratar com tato, que ela vai te receber de verdade. E eu acho isso horrível a gente falar de machismo dentro desse cenário em pleno 2023, sabe? É horrível. As mulheres, enquanto empreendedoras, mais do que se unir, se fortalecer, é se descobrir dentro desse ecossistema. A Patrícia falou uma coisa bem interessante, que ela está organizando esse grupo de founders para a gente começar com encontros mensais. É que uma fortalece a outra. Então, quando uma foi sozinha e uma teve que abrir caminhos ali sozinha e sofrendo sem apoio de ninguém, é uma coisa. Só que quando essa uma consegue puxar as outras e melhorar e facilitar para as que estão vindo, a gente cria uma rede incrível. Muito prazer conhecer você, Thay. Parabéns aí pela insistência e pela disposição de aprender tanto. Obrigada, eu agradeço a oportunidade, estava super ansiosa. Eu assisti já o Elevar um Parto e me senti então por isso você falou tanta coisa que tinha tanto a ver. Eu falei, olha, eu acho que ela ainda não assistiu. Eu assisti, e assim, porque eu me senti muito conectada, e eu falo assim, e é sempre o principal problema. As pessoas acham que quando as mulheres empreendem, elas têm que empreender com comida, ou vestuário, ou serviços, e por que não tecnologia? E foi uma virada de chave bem importante para mim, tanto o documentário quanto o convite. Então eu agradeço demais.